sobe o monte de Deus. Queridos, quem é que caminha 40 dias e 40 noites estando fraco? Quem é que pode vencer um deserto? Quem é que pode vencer uma situação familiar, um problema no casamento, uma enfermidade, se não se alimentar de Jesus Cristo? Se não se alimentar daquele que é a palavra viva, a água que purifica? Quem é que pode vencer esse mundo louco de violência? Quem é que pode estar protegido de tanta coisa louca que está no mundo, se não tiver Jesus Cristo como seu único e Senhor? Aquele que salva, aquele que cura e aquele que liberta. A força do pão e a força da água sustentou Elias no meio do deserto. Por 40 dias e 40 noites ele caminhou. Deus estava trabalhando o coração de Elias. Porque Deus sabia que naquele momento ele estava fragilizado. Naquele momento, depois de ter vencido os profetas, ele estava carregando um sentimento de abandono. Só que Deus nunca abandona aqueles que lutam por Ele. Aqueles que lutam pela sua causa, pela sua obra. E aqueles que têm fé suficiente. E no dia que faltar a tua fé, mesmo assim o Senhor vai te fortalecer. Porque Ele sabe o quanto você o ama. Deus estava guardando a vida de Elias e Deus estava trabalhando a vida de Elias. Deus queria que Elias ouvisse a voz do Senhor. E depois de 40 dias, então, chega Elias ali numa caverna, aonde ele achava que ele iria se esconder. Às vezes, nós entramos numa situação de solidão, onde nós queremos nos esconder, onde você quer ficar sozinho para pensar, onde você acha que ficar sozinho vai resolver o seu problema, que não vai na igreja, que não vai estar em comunhão, vai fazer algum tipo de diferença porque você acha que vai ficar sozinho. Elias estava nesse tempo, enfrentando a solidão, enfrentando uma baixa estima, enfrentando rejeição. Só que ali naquela caverna, Deus falaria com Elias. E no momento da nossa caverna, da nossa solidão, Deus pode falar conosco também. E lá no versículo 9 é tremendo quando Deus fala assim: que fazes aqui, Elias? Deus olha para Elias e fala: Elias, você está numa caverna fazendo o quê? E quando Deus pergunta isso para Elias, era o momento de Elias confrontar com aquela verdade que estava no coração dele. Existem situações que nos fazem confrontar com aquilo que nós estamos sentindo. Porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso e corrupto. E às vezes no momento da dor, da luta, da solidão, você vai sendo levado pelos teus próprios sentimentos. Acha que ninguém te ama, que ninguém da igreja te deu atenção, que a tua família te abandonou. Deus então nem quer saber de você. Só que naquele momento, Elias precisava ter um confronto. O que é que está acontecendo comigo? Eu venci 450 profetas. Deus me levantou como um profeta. Quantas coisas Deus já realizou através da minha vida? O que é que eu estou fazendo aqui nessa caverna? É tempo de nós confrontarmos a nós mesmos. Os nossos sentimentos e as verdades que estão no nosso coração. E aquilo que nós queremos da nossa vida. Elias estava confuso. E é tremendo que ele fala: Senhor, olha lá o versículo 10, a resposta de Elias. Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, olha só isso, deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Olha o que Elias apresenta para Deus. A lista daquilo que ele estava vendo e sentindo. 3 coisas Elias apresenta ali para Deus. E Deus me deu uma revelação nessa tarde, nessa manhã, na verdade, quando pastor, meu sogro, pediu para eu estar ministrando. Deus me mostrou que em João 10:10 a palavra fala o quê? Que o diabo veio roubar,
e destruir. 3 ações de Satanás, que estava agindo aqui nos sentimentos de Elias. Porque ele fala, deixaram a tua aliança. O diabo vem para matar a nossa fé, para nos levar a romper a nossa aliança com Deus, para trazer apostasia. O diabo vem para roubar a nossa santidade, a nossa vida, a nossa alegria de estar na presença dele, porque Elias fala ali, deixaram os teus altares. E nós somos altar de Deus, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que o diabo quer fazer, levantar cada vez mais, isso tem acontecido dentro da igreja, pessoas religiosas que não têm a Deus, que buscam a Deus através só de uma religião, mas que não tem vida de santidade, não tem vida de comunhão, não tem vida com Deus, não é um testemunho. E a terceira ação ali, mataram os teus profetas. Só que ele havia se esquecido. Ele também havia matado os 450, depois da morte dos profetas do Senhor, que 50 ficaram lá escondidos em buracos. Ele já havia derrotado espiritualmente aqueles profetas. Mas quando você está na crise, na luta, no deserto, tudo que é vitória que Deus já te deu, parece que é esquecido. O ser humano tem essa tendência de esquecer aquilo que foi bom, de esquecer aquilo que outra pessoa fez, daquilo que Deus fez e lembrar só aquilo que é ruim. Senhor, matar os teus profetas, porque Satanás veio para destruir. Destruir a mente, destruir os sentimentos, destruir a comunhão, trazer morte espiritual. Mas para as 3 ações de Satanás, nós vemos aqui as 3 ações de Deus. Amém? Fala para o teu irmão, para 3 ações de Satanás. Existem 3 ações de Deus. E essas 3 ações são as formas que Deus se manifestou para falar com Elias. E para Elias ouvir a voz do Senhor. Amém? Nós só precisamos ouvir a voz. E ali no versículo 11, disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Deus falou, Elias, sai e põe-te perante o monte. A primeira coisa, Elias, vem aqui para fora. Porque Deus falou para ele, olha para esse monte, porque aquele monte era o lugar de milagre, onde muitas vitórias e muitos milagres já haviam acontecido. E aqui a igreja representa o monte que o Senhor te deu para você ter a tua vitória, para você ter o teu milagre. Então, sai, vem para fora, sai da caverna e deixa Deus fazer o milagre. E diz ali que veio um grande e forte vento. A primeira ação de Deus ali. Deus estava dando manifestações para chamar a atenção de Elias. Veio um grande e forte vento e o Senhor não estava no vento. Veio um grande terremoto e o Senhor não estava ali. E veio um fogo. Muitas vezes o Senhor tem se manifestado. Ele fala através do louvor. Ele fala através da palavra. Ele fala na oração. Ele fala com você de N formas. Mas se o nosso ouvido não estiver pronto, nada vai mudar a nossa história. As 3 ações de Deus, outra coisa que Deus me falou nesta manhã, representam os 3 dias da ressurreição. Amém? 3 ações que trazem ressurreição para a nossa vida. E João 11, 25, o Senhor diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Diga para o teu irmão, Jesus é a ressurreição e a vida. Fala para ele, você crê? Amém?
Aquele que crê ouve a voz do Senhor. Para cada ação de Satanás tem uma ação de Deus a nosso favor. E ali naquele momento, no final do versículo 11 diz ali, que veio, no versículo 12, no final, um cicio tranquilo e suave. E ali naquela tranquilidade, naquela suavidade de Deus, veio a paz do Espírito sobre a vida de Elias. Veio a paz do Espírito quebrando todo o jugo do medo, todo o jugo da solidão. Veio a paz do Espírito trazendo de volta ao coração de Elias a verdade, que ele era vencedor, que ele era um profeta, que ainda não havia terminado o ministério dele. E essa é a palavra de Deus. Ainda tem muito para nós realizarmos. Ainda não terminou aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Mesmo que você passe pelo deserto, mesmo que você passe situações que você não entenda, mesmo que você possa até ter questionado a Deus e apresentado ao Senhor todas as situações, movido pelos próprios sentimentos, como Elias apresentou. Deus se apresenta na suavidade e Ele continua te dizendo: eu sou o teu Deus e sou contigo. Eu sou aquele que te levantei. E aí, Deus vai e fala para ele novamente: Elias, o que você está fazendo aqui? Só que Elias, mesmo tendo repetido as mesmas palavras, ele havia entendido aquilo que Deus havia feito, falado, e ele ouviu. E Deus falou: vai e volta o teu caminho. Vai e volta, Elias. Volta para aquele lugar, porque lá você ainda tem coisas para realizar. Você vai ungir algumas pessoas que serão os sucessores. Você vai completar a minha obra. E Deus está falando: vai, volta para a sua casa e continua pregando a palavra. Volta e continua orando. Volta e continua acreditando. Volta e continua realizando. Volta e continua orando, continue intercedendo, não pare, continue acreditando, continue perseverando, mas saiba que eu sou contigo. Se levante para viver do Senhor essa vitória. Ouça a voz de Deus. Tudo aconteceu porque, apesar de tudo, Elias ouvia, guardava a palavra do Senhor e obedecia a palavra de Deus. Aquele que ouve e guarda as minhas palavras, eu exaltarei. Deus tem esse tempo para a tua vida. Deus tem esse tempo para a nossa vida. Amém? Você crê? Amém? Fique de pé. Nós vamos orar. Você vai orar. E você vai falar: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Ora ao Senhor. Comece a falar. Coloca diante de Deus o deserto. Coloca diante de Deus a luta, coloca a dor, aquilo que você tem enfrentado, aquilo que você tem orado e ainda não recebeu. Apresenta agora. Apresenta e fala: Senhor, eu quero viver essa palavra. Eu quero sair da caverna que eu entrei. Eu quero sair da tristeza, eu quero sair da solidão, eu quero sair, porque eu quero saber que o Senhor é Deus na minha vida. Senhor, me acrescenta, tira a ansiedade do meu coração, tira a angústia, tira, Senhor, me ensina a viver o tempo da espera, me ensina, Senhor, a ter fé suficiente para caminhar. Ore calabarabalaias, Ele é o pão da vida, aquele que nos alimenta, aquele que nos sustenta nos dias difíceis, nos dias de deserto.